A paz do Senhor Jesus Cristo para todo o povo de Deus e para todo o povo do globo terrestre, né? Todo mundo que estiver com seus pés na terra estão vivos. A paz do Senhor Jesus. Vamos gravar mais este vídeo e eu convido a todos para ficarem atentos e assistirem de bom grado, de boa vontade, este vídeo que estamos gravando neste momento, que certamente trará para nós um bom aprendizado, né? Para nós todos. A palavra de Deus, ela traz para todos nós ensinamentos, traz para nós saúde espiritual e até cura física também, né? Nós sabemos disso. Portanto, nós vamos trazer uma palavra de Deus bastante interessante, como sempre ela é, né? Toda palavra de Deus é interessante, é eficaz para as nossas vidas. O tema desta noite é assim, deste vídeo, né? Ele vai receber um tema que eu chamei ele assim de: é obrigatório orar de olhos fechados? É uma pergunta, né? É obrigatório biblicamente orarmos de olhos fechados? A esta pergunta não se encontra uma resposta única e específica que diga obrigatoriamente que, ou seja, como devemos orar, se de olhos abertos ou fechados. Não tem uma resposta exata a Bíblia dizendo como deve ser uma dessas coisas, ou fechados ou abertos, né? O que nós temos assim para dizer é que Jesus disse assim em Mateus capítulo 6, o versículo 6, Jesus disse assim, que quando alguém fosse orar, entrasse no aposento, no quarto, né, no aposento, e fechasse a porta. Mas não mandou fechar os olhos. Aí tá, o negócio aí tá sério. Ele mandou fechar a porta, mas não mandou fechar os olhos. Já o apóstolo Paulo mandou orar levantando as mãos, e Jesus muitas vezes orou de olhos abertos, olhando para o céu, inclusive na ressurreição de Lázaro. Na ressurreição de Lázaro, Jesus olhou para o céu, de olhos abertos, olhando para o céu, e disse aquelas coisas boas que a gente já conhece. E o resultado foi Lázaro sair lá da sepultura, né? Saiu do sepulcro. E Jesus orou olhando para o céu, né? Nesse caso, Jesus não estava de olhos fechados. Acredito que as duas formas estão certas. A escolha pode ser individual ou de acordo com a igreja onde congregamos. Se a igreja onde congregamos tem o costume de orar de olhos fechados, que todos nós que estivermos lá no momento do culto, que oramos de olhos fechados, né? Mas isso não é um mandamento exatamente bíblico, né? Mas eu digo uma coisa, o seguinte: se na igreja onde você congrega não tem assim, eles não exigem que você ore de olho aberto ou fechado, você escolhe o seu modo. Eu acredito assim, né? Mas se na igreja que você congrega a ordem é fechar os olhos, tenha cuidado, né? E seja obediente, feche os olhos na hora de orar. É porque cada ministério traz aí a sua base, né? Seus conceitos. E eu estive numa igreja uma vez que eu observei assim, que eu não cheguei a contar exatamente, mas quando completou 15 vezes
que alguém que estava dirigindo dizia, fecha os olhos, fechava os olhos para cantar, fechava os olhos para orar, fechava os olhos para orar pela oferta, fechava os olhos e para tudo, fechava os olhos, né? E eu fechava o meu também, já que estavam mandando, mas em alguns momentos, ou seja, em alguns momentos não, na igreja onde a pessoa estiver congregando, se todos têm o costume de orar de olhos fechados, que façam assim todo mundo, né? Mas se você, eu estou dizendo assim para evitar assim algum desacordo, né? Por exemplo, se eu vou para uma igreja que alguém manda 20 vezes fechar os olhos para orar ou para ouvir alguém cantar, aí eu vou fechar o meu também. Mas se chegar num lugar que alguém diga é hora, vamos orar, e se não diga nada, se eu quiser, eu deixo meus olhos abertos, e se mandar fechar, eu fecho, e assim sucessivamente. É de acordo com. Mas o que queremos dizer é que não há na Bíblia uma resposta para essa pergunta, uma resposta específica, porque o próprio Jesus orou várias vezes e orava de olhos abertos, né? Aí ele não mandou assim, obrigou, ou seja, não deu assim uma instrução, ele deu todo tipo de instrução aos seus discípulos, mas menos dizer, na hora que vocês forem orar, lembre de fechar os olhos, né? Então não é uma coisa assim que eu acredito que seja individual. Cada um escolhe sua maneira, só que a maneira escolhida deve ser a maneira adotada em cada congregação, já que eu não consegui eu tenho vontade de andar as congregações do mundo todo, mas as que eu passei, a maioria com os olhos fechados, né? Então eu oro também com os olhos fechados, mas eu não vou exigir de ninguém que feche os olhos para orar, porque na Bíblia não tem. Pelo menos eu não encontrei. Se alguém já encontrou, não sei, né? Mas alguém dizendo, ore, você tem que fechar os olhos para orar, senão não vai dar certo a oração vai ficar meia fraca, fecha os olhos, aí fica aí a cargo de cada um, né? Mas na Bíblia não tem essa resposta exata que devemos orar de olhos fechados, né? Mas eu lembro que Jesus mandou orar, entrar no quarto e orar ao Senhor em secreto. E os olhos, ele não falou que fez deixasse aberto ou fechado. Aí fica meio assim, mas eu aconselho que você, na sua congregação, se as pessoas que dirigem disser vamos fechar os olhos, você não vai deixar o seu aberto, porque alguém pode ver e dizer, olha, esse aqui não abriu, ou esse aqui não fechou. Aí vai dar aquele desconforto. Então, vamos obedecer e fechar. Mas, biblicamente, a, às vezes a gente não consegue achar um versículo dizendo que modo devemos orar. Paulo disse que era de mãos para cima, e tudo isso é coisa boa também. Se Jesus mandou entrar no quarto e orar, e disse que o Pai vê tudo em secreto e dá a bênção que a pessoa estiver precisando naquela oração, mas os olhos não falou em olho não, se era aberto ou fechado. Então cada um escolhe o seu modo, mas que seja tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem escandalizar, sem chamar a atenção de ninguém, sem briga, né? Tudo dentro dos conformes, e assim dá tudo certo. A paz do Senhor a todos. Eu não sei se você vai gostar dessa pregação, dessa arrumação que fizemos aqui, mas acredito que vai trazer assim um aprendizado para alguém. Eu mesmo já aprendi. Se eu for para um lugar e alguém disser, fecha os olhos para orar, eu sou o primeiro a fechar. Agora, se não mandar, eu fecho. Posso até fechar se quiser, mas também meu costume também é fechar os olhos, aí tudo bem, né? Mas o que a gente está querendo dizer é que não tem nenhum versículo dizendo que tem que ser assim. Você tem que orar com os olhos fechados. Não vimos isso em lugar nenhum, mas se você aprendeu assim,
Que seja assim por toda a vida e a paz do Senhor para todos em nome de Jesus. E eu digo ainda, amém.